A limitação fundamental das blockchains. Chainlink, o sistema nervoso da economia descentralizada. No universo das finanças digitais e da tecnologia blockchain, surge uma pergunta fundamental: por que as blockchains, isoladamente, não conseguem acessar informações do mundo real? Contratos inteligentes, programas autônomos que rodam em blockchains como o Ethereum, são determinísticos. Isso significa que eles executam exatamente o que foi programado, de forma previsível e verificável. Essa previsibilidade oferece segurança elevada, mas essa mesma segurança impõe um limite estrutural. Contratos inteligentes só conseguem processar informações que estão dentro da própria blockchain. Eles não possuem capacidade nativa de verificar dados externos, por exemplo, o preço do dólar. Condições climáticas. Tudo isso acontece fora da rede e os contratos não conseguem ver, por conta própria. Resultados esportivos. Imagine o impacto para mercados de previsão ou seguros. Status de um voo. Dados essenciais que residem em servidores centralizados fora da blockchain. Dados econômicos globais. Tudo isso está, por natureza, fora da blockchain. Essa limitação torna-se crítica quando queremos criar aplicações descentralizadas realmente úteis. Aplicações que precisam estar conectadas ao mundo real para transformar a economia global. É aqui que os oráculos entram em cena, e a Chainlink lidera essa revolução de conectividade. A Chainlink atua como uma ponte segura, validando dados externos e injetando-os na rede de forma confiável. Hoje, grande parte do ecossistema de finanças descentralizadas depende dessa infraestrutura. Sem essa ponte, estaríamos limitados a um sistema fechado e sem utilidade prática no dia a dia. O futuro da economia é descentralizado, mas precisa estar profundamente enraizado na realidade. Seguros automáticos, derivativos e pagamentos globais tornam-se possíveis e eficientes. Entender essa limitação é o primeiro passo para compreender o verdadeiro poder da Web3. Acompanhe-nos para explorar como a tecnologia está moldando o fundamento das finanças. Entender por que dados externos são vitais para a economia digital. Setores como DeFi, seguros paramétricos e jogos blockchain dependem de informações precisas e em tempo real. Sem integração, contratos inteligentes seriam ilhas isoladas, incapazes de reagir a mudanças de mercado ou automatizar pagamentos. É aqui que entra a Chainlink. Ela funciona como uma ponte segura entre o mundo real e a blockchain. Através de oráculos descentralizados, ela resolve a fragilidade estrutural das redes, garantindo dados invioláveis. Essa infraestrutura traz segurança e permite que a economia digital prospere com total transparência. Com a Chainlink, o potencial da blockchain se torna verdadeiramente limitado. A infraestrutura da economia digital já está aqui. O problema do oráculo. Para entender o problema, primeiro precisamos falar sobre os contratos inteligentes. Eles são o coração das finanças descentralizadas. Blockchains são incrivelmente seguros, mas são isolados por design. Eles não conseguem ver o que acontece no mundo real. Muitas vezes, esses contratos precisam de dados externos, como o preço de uma moeda ou o resultado de um evento. É aqui que entram os oráculos. Eles atuam como pontes que trazem informações externas para dentro do blockchain. Antes de soluções como a Chainlink, os contratos inteligentes dependiam de uma única fonte externa para obter essas informações. Esse modelo era centralizado, e isso criava o que chamamos de um ponto único de falha no sistema. Se essa única fonte de dados fosse comprometida por um ataque hacker, todo o sistema estaria em risco. Se o oráculo fornecesse dados incorretos, o contrato inteligente executaria ações baseadas em mentiras. Se o provedor de dados agisse de forma maliciosa para benefício próprio, as consequências seriam graves. Todo contrato inteligente poderia ser explorado, resultando em perdas financeiras significativas para os usuários. Isso não é apenas teórico. Manipulações de oráculos centralizados já causaram prejuízos reais de milhões de dólares. Esse desafio fundamental de segurança ficou conhecido mundialmente como Oracle Problem.
Este problema representou um dos maiores obstáculos à adoção em larga escala de contratos inteligentes no mercado global. Afinal, por que usar um contrato imutável se a informação que o alimenta pode ser facilmente manipulada? A Chainlink surgiu exatamente para resolver esse problema, trazendo uma nova arquitetura de dados. A solução da Chainlink é a descentralização. Em vez de um oráculo, ela utiliza uma rede inteira deles. Vários nós independentes buscam o mesmo dado de fontes diferentes, garantindo que não haja um único ponto de erro. Esses dados passam por um processo de consenso. Apenas a resposta verdadeira é enviada ao contrato. Isso torna quase impossível para um hacker comprometer a rede, pois ele teria que atacar múltiplos nós ao mesmo tempo. Com a Chainlink, os desenvolvedores podem confiar que seus contratos serão executados conforme planejado. Hoje, a Chainlink alimenta bilhões de dólares em valor dentro do ecossistema de FI e além. De feeds de preços de ativos a dados de remessa e resultados esportivos, as possibilidades são infinitas. Empresas de todo o mundo estão agora integrando oráculos descentralizados para garantir transparência. A resolução do Oracle Problem abriu as portas para uma nova era de contratos inteligentes híbridos. A Chainlink atua como tecido conectivo entre as instituições tradicionais e o mundo on-chain. Sem a solução para o problema dos oráculos, o potencial do blockchain estaria severamente limitado. A descentralização de dados é a chave para um sistema financeiro mais justo, transparente e eficiente. Agora que você entende o Oracle Problem, fica claro por que a Chainlink é tão vital para o futuro. Continue explorando e aprendendo sobre as tecnologias que estão mudando o mundo. Entender como a tecnologia blockchain interage com o nosso dia a dia através dos oráculos e da rede Chainlink. Um oráculo funciona como uma ponte essencial. Ele conecta ao mundo externo, onde os eventos acontecem, à blockchain. Sem essa ponte, os contratos inteligentes seriam como computadores sem internet, isolados e incapazes de reagir. Eles buscam informações críticas, como os preços de ativos financeiros, essenciais para o mercado de criptomoedas. Isso inclui o monitoramento constante de moedas líderes como o Bitcoin e o Ethereum, base de muitos projetos. Também abrange ativos como o XRP, que desempenham um papel fundamental em liquidações financeiras internacionais. Mas os oráculos não se limitam apenas ao setor financeiro. O alcance deles é muito mais vasto do que imaginamos. Eles podem buscar dados climáticos, permitindo a criação de seguros agrícolas que pagam automaticamente em caso de seca. Podem até verificar resultados esportivos oficiais, alimentando mercados de previsão e jogos de forma justa. Além disso, trazem informações de apps financeiras tradicionais, integrando o mundo bancário clássico ao novo. A função parece simples: fornecer dados precisos a contratos inteligentes para que eles possam agir. Quando o dado chega, o contrato inteligente executa sua tarefa automaticamente, sem necessidade de intermediários. No entanto, na prática, esse fornecimento de dados é um processo extremamente sensível e técnico. Bilhões de dólares em valor podem depender inteiramente da integridade dessas informações recebidas. Se o dado estiver errado, o contrato falha. Por isso, a integridade é a base de todo o sistema. Obter dados do mundo real de forma descentralizada é um dos maiores desafios da criptografia. É exatamente por isso que confiança, segurança e descentralização são os pilares centrais da Chainlink. A confiança é estabelecida através de um sistema onde os dados são verificados por múltiplos participantes. A segurança é garantida por uma infraestrutura resiliente, projetada para resistir a qualquer tentativa de manipulação. E a descentralização assegura que nenhuma entidade única controle ou altere a verdade dos fatos. A Chainlink utiliza uma rede vasta de nós operadores independentes para buscar e validar essas informações. Esses nós chegam a um consenso, garantindo que o que chega na blockchain seja a verdade mais pura. Hoje, a Chainlink protege bilhões de dólares em diversos protocolos, sendo o padrão ouro da indústria. À medida que avançamos, os oráculos serão cada vez mais vitais para conectar nossa realidade ao mundo digital.
Estamos construindo uma internet de contratos determinísticos, onde o que foi prometido é o que será executado. No mundo dos contratos inteligentes e do blockchain, a precisão dos dados externos é absolutamente fundamental para o sucesso. Mas como garantimos que essas informações, que vêm de fora da rede, são verdadeiras e confiáveis? Para entender isso, precisamos olhar para o passado. Antes do surgimento de soluções robustas como a Chainlink, o cenário era bem diferente e muito mais vulnerável. Naquela época, muitos projetos utilizavam os chamados oráculos centralizados para obter preços e dados de mercado. Isso significava que todo o ecossistema dependia de um único servidor, uma única empresa e uma única API, uma estrutura frágil. Os riscos desse modelo eram claros e extremamente perigosos para qualquer aplicação financeira séria que prezasse pela segurança. O primeiro grande risco era o famoso ponto único de falha. Se aquele servidor caísse, todo o sistema parava imediatamente, sem aviso. Além da instabilidade técnica, havia a facilidade de censura. Uma entidade central poderia decidir o que você vê e o que é enviado. Outro ponto crítico era a manipulação de dados. Sem verificação externa, quem controlava o oráculo podia alterar os valores para benefício próprio. No fim das contas, existia uma dependência excessiva de terceiros, o que contradiz a própria essência da descentralização do blockchain. Um único erro em um único ponto poderia comprometer milhões, ou até bilhões, de dólares em ativos digitais de usuários comuns. A grande inovação da Chainlink foi transformar esse modelo de forma radical, segura e definitiva. Em vez de confiar em uma única fonte centralizada, a proposta foi trazer a descentralização para a camada de entrada dos dados. A Chainlink utiliza uma rede vasta de operadores de nós independentes, espalhados estrategicamente por todo o mundo. Isso significa que a coleta e a validação das informações são distribuídas entre múltiplos participantes altamente qualificados e independentes. Essa arquitetura distribuída reduz drasticamente o risco de manipulação, já que não há um único alvo para ataques maliciosos. Os nós buscam o dado, verificam sua precisão e a rede chega a um consenso antes de entregar qualquer valor ao contrato inteligente final. Essa redundância garante que, mesmo se alguns nós falharem, a verdade absoluta sobre os dados sempre prevaleça na rede. Essa infraestrutura robusta foi o pilar que permitiu o nascimento e a explosão das finanças descentralizadas, o famoso DeFi. Hoje, milhares de protocolos confiam na Chainlink para garantir que seus empréstimos e negociações sejam sempre justos e precisos. Tudo é feito de forma transparente e verificável na própria blockchain, permitindo que qualquer pessoa audite o sistema a qualquer momento. A resiliência da rede Chainlink provou ser vital durante períodos de extrema volatilidade e estresse no mercado cripto global. A descentralização é a chave para um futuro financeiro mais justo e seguro. Você já se perguntou como o mundo real se comunica com as redes blockchain? Hoje vamos entender esse mistério. Vamos explorar como os oráculos descentralizados tornam essa conexão possível e, acima de tudo, segura. Sem eles, o potencial total das blockchains permaneceria isolado do resto do mundo físico e digital. De forma simples, oráculos são pontes. Eles permitem que contratos inteligentes acessem informações externas vitais. Isso inclui desde o preço atual de um ativo financeiro até informações meteorológicas precisas para seguros agrícolas. Sem essa fonte de dados, o contrato não teria como saber quando executar suas instruções automáticas. No entanto, confiar em um único oráculo é extremamente perigoso. Se ele falhar, todo o sistema entra em colapso. Um oráculo centralizado pode ser corrompido ou fornecer dados errados, levando a perdas financeiras massivas. É para resolver este problema crítico que surgiram os oráculos descentralizados, como os da rede Chainlink. Na arquitetura da Chainlink, o processo é robusto. Tudo começa com a coleta de dados por múltiplos nós independentes. Esses nós são operados por diferentes entidades, garantindo que não haja controle por uma única parte interessada. Cada nó busca a informação de fontes de dados de alta qualidade e comprovadamente confiáveis.
Dessa forma, eliminamos qualquer viés ou falha individual logo no início do processo. O segundo passo é crucial: esses dados coletados são comparados e agregados em uma única resposta. O sistema analisa as discrepâncias. Se um nó reportar um valor muito diferente dos outros, ele é ignorado. Calcula-se uma média ou mediana ponderada para encontrar o valor que melhor representa a realidade factual. Isso gera o que chamamos de consenso de rede, uma verdade compartilhada e verificável por todos. Por fim, o resultado agregado é entregue com segurança ao contrato inteligente que o solicitou. A partir daqui, o contrato inteligente pode agir com a certeza absoluta de que a informação é legítima. É esse fluxo que garante que bilhões de dólares em finanças descentralizadas operem sem interrupções. A beleza deste sistema está na sua resiliência, mesmo que alguns nós ajam de forma maliciosa ou errada. O sistema de agregação neutraliza esses erros, garantindo que o resultado final permaneça totalmente confiável. Isso remove o risco de manipulação e ataques que visam distorcer a realidade dos dados na blockchain. Todo este modelo é inspirado nos pilares das blockchains: descentralização, redundância e resistência a falhas. A redundância significa que temos várias cópias e fontes, para que nenhuma falha única possa nos parar. E a resistência a falhas garante que o serviço nunca seja interrompido, mesmo sob condições adversas. Os oráculos descentralizados são os guardiões da verdade para o futuro da Web3 e da economia mundial. Esperamos que agora você veja o mundo dos dados blockchain com mais clareza. A arquitetura que sustenta o oráculo mais utilizado do mundo, a Chainlink. A Chainlink não é apenas um serviço, é uma infraestrutura vital que conecta contratos inteligentes a dados externos de forma segura. Para entender seu funcionamento, precisamos olhar para seus dois componentes fundamentais, o lado on-chain e o lado off-chain. O componente on-chain é composto por contratos inteligentes que residem diretamente dentro do blockchain. Estes contratos são os grandes organizadores, responsáveis por gerenciar todo o processo de requisição e agregação de dados. Eles processam as solicitações dos usuários e garantem que os resultados finais sejam entregues de volta ao contrato solicitante. A segurança aqui é máxima, pois tudo é registrado de forma imutável, garantindo a integridade total da informação. Além disso, os contratos on-chain monitoram a reputação dos nós, escolhendo sempre os provedores mais confiáveis. Isso nos leva ao segundo componente essencial, os nós de oráculo off-chain. Estes operam fora do blockchain principal. Eles são formados por operadores independentes espalhados pelo globo, que coletam dados de fontes externas em tempo real. A independência desses operadores é o que garante que nenhum ponto único de falha comprometa a rede como um todo. Seja o preço de um ativo, o clima ou o resultado de um jogo, esses nós buscam a verdade em múltiplas fontes externas. Mas o que acontece exatamente quando um contrato inteligente precisa de uma informação do mundo exterior? O processo é fascinante. Tudo começa quando o contrato do usuário envia uma requisição formal para a rede Chainlink através do blockchain. Neste momento, os contratos de agregação entram em cena para coordenar as 4 fases principais da entrega de dados. A primeira fase é a seleção de nós. A rede escolhe os melhores oráculos com base em sua reputação e precisão histórica. Uma vez selecionados, esses nós partem para a segunda fase, a coleta ativa de dados em fontes de informação independentes. Cada nó consulta múltiplas fontes para garantir que o dado coletado seja o mais preciso e atualizado possível. Agora chegamos à fase mais crítica, a validação. Não basta coletar, é preciso garantir que a informação seja verdadeira. Os contratos de agregação comparam as respostas de todos os nós participantes, filtrando discrepâncias e outliers matemáticos. Após esse refinamento matemático, a rede atinge um consenso e prepara a entrega final da informação validada. A quarta e última fase é a entrega final ao contrato inteligente solicitante, completando o ciclo com segurança absoluta. O que torna a Chainlink extraordinária é que todo esse processo complexo ocorre de forma totalmente transparente e verificável.
Qualquer desenvolvedor ou usuário pode auditar o caminho que o dado percorreu, desde a fonte externa até o destino final. Essa auditabilidade cria um nível de confiança sem precedentes para aplicações descentralizadas e finanças modernas. Apesar de sua complexidade, a arquitetura da Chainlink é projetada para ser extremamente rápida e eficiente em termos de custo. Com atualizações constantes e novos protocolos de segurança, a rede continua a definir o padrão de ouro para oráculos blockchain. Estamos construindo a ponte que finalmente conecta o mundo real a uma economia global totalmente on-chain e transparente. Entender essa arquitetura é entender o futuro das finanças e da tecnologia. Vamos mergulhar fundo na arquitetura de segurança das redes descentralizadas. Vamos falar de agregação, consenso e reputação. Muitas vezes pensamos que a segurança de uma rede depende apenas da quantidade bruta de nós conectados, mas a realidade é mais complexa. Ter muitos nós não adianta se os dados fornecidos por eles forem inconsistentes ou manipulados. A quantidade, por si só, não garante a verdade. É aqui que entra a agregação. É o processo fundamental de combinar informações de várias fontes para encontrar um resultado único e confiável. A rede utiliza métodos sofisticados. Um dos principais é a média ponderada, onde a importância de cada dado é avaliada individualmente. Fontes com histórico comprovado de precisão ganham mais peso, influenciando mais o resultado final do que fontes novas ou incertas. Para proteger a rede, aplicamos filtros de outliers. Estes filtros detectam e removem automaticamente valores extremamente discrepantes. Isso impede que um único nó malicioso ou uma falha técnica consiga distorcer a média e comprometer a integridade de toda a rede. O próximo pilar é o consenso. É o conjunto de regras matemáticas que permite que todos os nós honestos concordem com o estado atual. Os mecanismos de consenso permitem que a rede chegue a um acordo sólido, mesmo em ambientes onde não existe uma confiança prévia entre as partes. Sem um órgão central, o consenso garante que a decisão final seja soberana e praticamente impossível de ser alterada por agentes externos. Graças a isso, mesmo que alguns nós forneçam dados incorretos, o sistema permanece resiliente. A verdade matemática sempre prevalece. Mas o sistema vai além da técnica. Cada operador de nó possui um histórico público de desempenho registrado de forma imutável na rede. Este histórico registra cada dado fornecido, cada erro e cada momento de inatividade, criando uma base sólida para a confiança futura. Isso nos leva à reputação. É uma pontuação dinâmica que reflete a confiabilidade a longo prazo de cada participante da rede. Contratos inteligentes podem selecionar automaticamente apenas os nós com a melhor reputação para realizar as tarefas mais críticas e valiosas. Isso cria um poderoso incentivo econômico. Operadores precisos são recompensados, enquanto falhas levam à perda de lucros e de posição. A estratégia mais lucrativa para qualquer participante é sempre ser honesto. A integridade torna-se um ativo financeiro real para o operador. Empresas e desenvolvedores confiam suas aplicações a esses sistemas, sabendo que o risco é minimizado pela combinação de técnica e incentivos. Agregação para precisão, consenso para acordo e reputação para confiança são os pilares que sustentam a nova economia da informação. Espero que esta jornada tenha ajudado a entender como a segurança descentralizada é construída com solidez e transparência. O futuro da integridade dos dados já está aqui, o pilar econômico da rede Chainlink. Muitas vezes descrito como o combustível da rede, o link é essencial para que a descentralização ocorra de fato. Ele desempenha duas funções críticas: o pagamento por serviços de dados e a garantia de segurança da rede. Vamos começar com a primeira função, o pagamento. Mas como isso funciona na prática entre os usuários? Os operadores de nós são os responsáveis por buscar informações no mundo real e entregá-las à blockchain. Pelo esforço de fornecer esses dados vitais, esses operadores recebem seus pagamentos diretamente em tokens Link. Isso cria um incentivo direto para que os provedores mantenham seus serviços sempre ativos, precisos e velozes. Quanto mais complexo ou raro é o dado solicitado, maior será a taxa em link paga pelo desenvolvedor do contrato.
Agora passamos para a segunda função, que é talvez a mais fundamental, a segurança econômica da rede. Para serem escolhidos, os operadores de nós precisam manter uma quantidade de tokens Link em stacking. Pense nisso como um depósito de garantia. O stacking não é apenas um investimento, é um compromisso ético. Se um operador agir de forma maliciosa ou tentar manipular as informações, o sistema reage imediatamente. Nesses casos, ocorre o slashing, onde o operador perde uma parte significativa dos tokens que deixou em garantia. Essa punição financeira severa garante que a honestidade seja sempre o caminho mais lucrativo para todos. Isso é o que chamamos de transformar confiança puramente técnica em uma confiança econômica robusta. Manipular os dados torna-se economicamente irracional, pois o custo do ataque supera qualquer ganho possível. Esse modelo de incentivos e punições torna a Chainlink uma das redes mais seguras do mundo cripto. Os usuários finais podem confiar que os dados que alimentam seus apps são verídicos e à prova de fraude. Recapitulando, o Link paga pelo trabalho duro dos nós e garante que eles não tenham motivo para mentir. Com a expansão da economia digital, a demanda por esse combustível oracular só tende a aumentar. Seja em seguros, jogos ou logística, o token Link está lá para assegurar a verdade dos fatos. Portanto, o valor do Link está intrinsecamente ligado à segurança e utilidade que ele provê ao mundo real. As aplicações da Chainlink e como ela está transformando o mundo das blockchains e finanças. Sem oráculos confiáveis, os contratos inteligentes seriam extremamente limitados em sua funcionalidade e isolados do mundo real. Com a Chainlink, as blockchains podem reagir em tempo real a eventos externos, permitindo uma automação sem precedentes. No ecossistema das finanças descentralizadas, ou DeFi, a Chainlink é fundamental para fornecer feeds de preços precisos. Isso garante que os protocolos tenham informações em tempo real para executar liquidações e empréstimos de forma justa. Os seguros paramétricos também se beneficiam, como no caso de reembolsos automáticos imediatos por atrasos de voos verificados. Ou ainda em seguros agrícolas, que podem pagar agricultores automaticamente com base em dados climáticos certificados por oráculos. No mundo dos jogos em blockchain, a Chainlink fornece aleatoriedade verificável, garantindo que os resultados sejam honestos. Isso é crucial para a confiança dos jogadores em sorteios de itens raros e na distribuição de recompensas especiais. Os NFTs dinâmicos elevam os ativos digitais, permitindo que eles mudem de aparência com base em dados do mundo real. Eles podem evoluir conforme o tempo passa ou refletir estatísticas esportivas em tempo real de forma totalmente automática. A integração com apps tradicionais permite que sistemas bancários legados se conectem perfeitamente à nova infraestrutura Web3. Isso abre portas para que grandes instituições financeiras globais utilizem a transparência e segurança da blockchain. Tudo isso impacta diretamente suas finanças pessoais, trazendo muito mais eficiência e transparência para o seu dia a dia. Seus investimentos em ativos como Bitcoin e Ethereum tornam-se parte de um ecossistema muito mais robusto e conectado. A interoperabilidade garantida pela Chainlink também traz grandes benefícios para redes de pagamento como a XRP Ledger. Na microeconomia, vemos pequenas transações tornarem-se muito mais rápidas e acessíveis para todos, globalmente. Já na macroeconomia, a automação de fluxos de capital em larga escala reduz drasticamente os riscos sistêmicos tradicionais. As estratégias financeiras globais agora podem ser executadas com uma precisão matemática que antes era impossível. A segurança total é garantida por uma rede de oráculos descentralizados, protegendo cada pedaço de informação enviada. O futuro da Chainlink é conectar todo o valor do mundo a contratos inteligentes que são totalmente programáveis. Estamos apenas no início da adoção em massa desta tecnologia que vai revolucionar a forma como confiamos nos dados. Diferente do que alguns pensam, a Chainlink não é apenas um projeto auxiliar ou um simples token no mercado. Ela é muito mais profunda. Ela representa, na verdade, uma camada fundamental da economia descentralizada, servindo de base para o que chamamos de Web 3.0.
A sua grande inovação está em conectar blockchains ao mundo real de forma segura e, crucialmente, incentivada economicamente. Ao fazer essa ponte, ela transforma contratos inteligentes em instrumentos verdadeiramente inteligentes, capazes de reagir a eventos externos. Sem essa conexão, o blockchain ficaria isolado. A Chainlink traz dados meteorológicos, preços de ativos e resultados esportivos para dentro da rede. Pense da seguinte forma: se a blockchain é o cérebro da nova economia digital, a Chainlink atua como sistema nervoso central. É ela quem transmite as informações essenciais. Sem o sistema nervoso, o cérebro não consegue sentir o mundo ou agir sobre ele. A Chainlink garante que essa informação seja precisa, confiável e, acima de tudo, resistente a qualquer tipo de manipulação. Ela permite uma integração sem precedentes entre sistemas tradicionais e as novas redes descentralizadas. E nesse processo, ela garante resiliência. Mesmo em condições extremas de mercado, o sistema permanece operante e íntegro. No contexto atual de avanços globais em tecnologia e economia, a descentralização tornou-se uma necessidade estratégica. Sua arquitetura é baseada em 3 pilares fundamentais que consolidam sua posição no mercado: stacking, reputação e agregação. O stacking cria incentivos econômicos para que os operadores de nós ajam honestamente, sob risco de perderem seu capital. A agregação garante que o dado final não venha de apenas uma fonte, mas de um consenso entre múltiplas verificações. E o sistema de reputação filtra os melhores provedores, garantindo que apenas os mais confiáveis transmitam as informações. Tudo isso a consolida como uma infraestrutura crítica para o futuro das finanças descentralizadas, o nosso conhecido DeFi. Estamos vendo o nascimento de uma nova ordem financeira onde a confiança é substituída pela verificação criptográfica. Para as finanças digitais, ter uma ponte confiável com o mundo off-chain não é opcional, é a base da sobrevivência. Por isso, chamamos a Chainlink de a infraestrutura invisível. Ela está lá, garantindo que tudo funcione, sem que precisemos vê-la. Em resumo, ela transforma o potencial teórico do blockchain em utilidade prática e segura para a economia global. O futuro das finanças digitais já está sendo construído, e ele passa obrigatoriamente pelas conexões que a Chainlink estabelece. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela infraestrutura do amanhã. Até a próxima!